Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 26 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Jesus foi tentado em tudo, igual nós. Iniciamos há poucos dias a intensa e bela caminhada da Quaresma, uma verdadeira academia espiritual. Hoje, o Evangelho nos apresenta a Quaresma de Jesus, seus 40 dias no deserto, no mais absoluto jejum, sem nada e ninguém, a não ser Deus. Grande é esse mistério que antecede a missão de Jesus e muito deveríamos refletir. Sem deserto, oração, jejum, tentação, não existe missão. O deserto nos ensina o essencial da vida, nos ensina a depender unicamente de Deus, nos focar em Deus, vencendo todos os nossos demônios interiores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com nossa grande surpresa, os evangelistas mostram que é o próprio Espírito Santo que leva Jesus para o deserto para ir ser tentado pelo demônio. A primeira coisa que aparece clara é que não existe missão se antes não é precedida por um profundo e longo retiro. Sempre o recolhimento interior precede qualquer ação. Jesus é o Cristo, o Messias esperado, formado na escola de Maria, mas precisou ele também de um tempo forte, 40 dias no deserto, sem comer, sem conversar com ninguém, dia e noite orando, dialogando com Deus e, sobretudo, enfrentando as ciladas do inimigo. O número 40 é significativo na Bíblia, bem sabemos. Israel peregrinou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. E estes 40 anos foram um tempo de grandes tentações e de forte intimidade com Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés passa 40 dias e 40 noites na montanha para receber as tábuas da lei. Ainda uma antiga tradição rabínica diz que também Abraão caminhou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber para chegar ao Horeb, onde devia sacrificar o filho. Na Bíblia se diz
que depois que Elias comeu o pão que Yahvé lhe enviou, caminhou ele também 40 dias e 40 noites, até chegar a Horeb. E assim poderíamos continuar. No caso de Jesus, ao jejum se acrescentou a tentação. A tentação faz parte da preparação para a missão. Ela é um risco que fortalece a missão. Sem esse preparo, irmãos, sem esse treinamento, o missionário tomba. Sem dúvida, alguns de nós poderiam pensar: como Jesus podia ser tentado? Ele era Deus, sabia tudo. Que tentação é essa? Ele não passou o que o homem passa? Irmãos, quem fala assim, mais uma vez demonstra não ter entendido nada da encarnação, do descer de Deus dentro da tragédia humana. Diz o nosso Papa Bento XVI: Jesus deve penetrar a tragédia da existência humana. Este é o eixo da sua missão. Atravessa essa tragédia até o fundo, para encontrar a ovelha perdida, colocá-la nos ombros e levá-la para casa. A descida de Jesus ao inferno não aconteceu somente depois de sua morte, mas pertence a cada instante da sua vida. E Jesus abraça o homem totalmente, agarra a história desde o seu início em Adão até o seu fim, até o último homem que virá. E aqui se enraiza também a real tentação. Jesus foi tentado de verdade, porque ele depositou desde Belém o manto da sua divindade, como fez na Quinta-feira Santa. Sendo ele de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A carta aos Hebreus o afirma claramente: não há tentação que Jesus não tenha experimentado. Passou pelas mesmas provações que nós passamos. Como um simples homem, entregue totalmente a Deus, Jesus enfrentou o terrível deserto de Judá. Antes de mais nada, observamos novamente que é o próprio Espírito que leva Jesus para a tentação e o deserto. Isso é muito importante, também para nós, para entender o que é uma tentação. Deus sabe que o homem só é forjado na tentação. A tentação é uma capacitação, um desafio para subir num degrau superior, de onde poderemos realizar a nossa missão. Na tentação, estamos continuamente acompanhados e assistidos pelo Espírito Santo, mesmo que não o sintamos. Nunca Deus permite que sejamos tentados acima das nossas forças, e tudo é para o nosso bem. A tentação é o melhor antídoto contra o espiritualismo, contra o fogo de palha dos nossos fáceis entusiasmos que se apagam com a primeira garoa. Sem tentação, sem deserto, não se caminha. Precisamos também entender o significado do deserto. Ele se apresenta como o exato contrário do Jardim do Éden. O deserto é um lugar de solidão desoladora e de calor escaldante, fala a Bíblia. Porém, em todos os profetas, vemos o deserto como lugar de encontro com Deus, de intimidade matrimonial com Deus. Assim fala o profeta Jeremias: lembro-me da tua afeição quando era jovem, do teu amor de noivado, no tempo em que me seguias no deserto à terra sem sementeiras. Era então Israel propriedade sagrada do Senhor. O deserto é o lugar do reencontro com Deus
depois do abandono do Jardim do Éden. Não foi Deus que criou o deserto, e sim a loucura do homem que tornou a criação um deserto. Mas Deus não desanima e procura o homem no seu inferno, representado pelo deserto. Lá, na sua solidão, no vale do desespero, com surpresa, o homem se encontra Deus ao seu lado, se encontra a sós com o seu Deus. No deserto, irmãos, não há realmente nada a não ser Deus. No deserto, uma pessoa se sente totalmente nas mãos de Deus. Não há outra proteção. No deserto, Jesus pode dizê-lo por experiência própria, se vive só pela graça. Não só de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O único alimento do deserto é a intimidade com Deus, e é graças a essa intimidade o deserto volta a ser um paraíso terrestre. Jesus vivia entre feras e os anjos o serviam, diz na palavra. Nesse lugar se entende o que vale mesmo na vida. Jesus era tão homem que teve que aprender, graças a essas experiências, como era essa intimidade humana com o seu Pai querido. Devemos pensar que Jesus era igual a nós, não possuía superpoderes mágicos, e quem de nós teria a coragem de ficar 40 dias sozinho no deserto? Foi isso que Jesus enfrentou para começar a sua missão. Mas o que aconteceu nas tentações do deserto? O miolo de tudo é a tentação de desvirtuar, deturpar a missão de Jesus, apresentar novos caminhos, aparentemente melhores, para realizar o plano de Deus. Caminhos que no fundo traem o coração da missão. A tentação em si normalmente não convida ao mal. Isso seria muito grosseiro e fácil para rejeitar. O que a tentação pretende é convencer Jesus que não é necessário sofrer tanto, que um Deus não pode se rebaixar a tanto. A tentação da varinha mágica de se servir de Deus ao invés de servir a Deus é seguir seus caminhos. Esta é a tentação do diabo. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, e é o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Parágrafo 566. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao plano de salvação querido pelo Pai. Número 2848. Não cair em tentação. Isso envolve uma decisão do coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivermos pelo Espírito pautaremos também a nossa conduta. Neste consentimento, dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá a força. Não nos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Fala a primeira carta aos Coríntios. Número 2849. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Foi por sua oração que Jesus venceu o tentador desde o começo até o último combate da sua agonia.
É a este combate e à sua agonia que Cristo nos une neste pedido ao Pai. Depois dessa aprofundada reflexão, necessária nesse especial domingo de Quaresma, vamos ler novamente o trecho que Jesus hoje nos propõe. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Nesse momento, podemos escolher o nosso propósito, bem concreto e prático, para viver a nossa Quaresma, intensificando o nosso amor prestativo e a nossa oração. Não só de pão o homem viverá.
paz e alegria a todos. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, paz e alegria a todos.